Olá pessoal, eu sou o Miquel Sousa e este é o canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui falar hoje de um jogo que eu tenho jogado muito ultimamente. Tem sido provavelmente o jogo que eu tenho levado mais à mesa, portanto é um jogo que obviamente tenho que gostar, mas vou falar hoje então do Clans of Caledonia. Este foi um jogo que eu joguei pela primeira vez na Leiria Con em 2018. Gostei tanto do jogo que voltei a jogar o mesmo jogo nessa mesma convenção, o que quer dizer que foi realmente para mim um bom jogo, porque eu raramente tenho tempo para jogar muita coisa na Leiria Con e para ter jogado duas partidas deste jogo é sinal que realmente gostei. Portanto, aqui vou explicar então já de seguida mais ou menos como é que se joga o jogo. Provavelmente não vou falar de todas as regras, mas vou tentar explicar de um modo muito sumário aquilo que consiste o jogo. Portanto, fiquem por aí e depois voltamos à minha opinião final. Bem, vamos começar aqui a explicar o básico deste jogo, do Clans of Caledonia. Então vamos começar pelo objetivo do jogo. No fundo vamos ter 5 rondas e nessas 5 rondas vamos gastar dinheiro para colocar unidades de produção no tabuleiro, neste tabuleiro aqui, unidades de produção que surgem do nosso próprio tabuleiro individual, o que nos permite depois obter os recursos que aqui estão, ou seja, este tipo de recursos. Ou seja, estas são a nossa zona de produção, o tabuleiro onde elas vão onde vamos lutar pelo território e os recursos que vamos obter. Então, e que tipo de ações é que nós podemos fazer? Então, vamos começar pela ação básica. Então, nós podemos ir aqui ao nosso tabuleiro e podemos, por exemplo, pegar numa destas unidades que simbolizam as várias coisas que vamos poder fazer. Podemos ver aqui ovelhas, vacas, queijarias, padarias, campos de trigo, whisky, os linhadores e os mineiros. Então vão ser estas unidades de produção que nós vamos poder colocar no tabuleiro. Se vocês repararem, nas unidades de produção existe aqui um custo em cima. Ou seja, isto é o que vamos ter que pagar, somando aos custos que estão aqui também no tabuleiro, somando aos custos que estão no tabuleiro, então temos o custo para colocar uma unidade. Por exemplo, se eu quiser colocar um linhador, por exemplo, se eu quiser tirar um mineiro, tiro aqui da zona correspondente, pago 10, mais o local onde vou colocar desde que o hexágono tenha uma imagem de uma montanha. Então este mineiro iria custar-me 12. Então era o que ele custaria. Por exemplo, se eu colocasse agora um linhador, poderia colocá-lo aqui, e o linhador custa 6. Estão a ver? 6 é o custo, mais 1. Que é o que está aqui, portanto custaria 7. E por aí fora para as outras unidades todas. Portanto, podemos ver aqui que as ovelhas custam 8, as vacas custam 9, as queijarias custam 8, a padaria 8, os campos de trigo 18, mas custam tanto porque produzem 2 unidades. Depois a fábrica do whisky 10 e dos outros já falei. Portanto, estas são as ações base, que é retirar este tipo de unidades de produção, colocá-las no tabuleiro. Existem vários espaços, como podem ver, de vários custos, vários tipos de terrenos adequados ao tipo de unidades que nós vamos querer colocar e produzir. E esta é a ação básica do jogo, ou seja, colocar coisas do nosso tabuleiro no tabuleiro principal. E sempre que colocamos alguma coisa, ou seja, fica destapado. E vai ser isso na fase de produção que vai permitir então produzir tudo o que tiver destapado. Vamos a ver aqui exemplos. Mais exemplos. Será aquilo que irá produzir. Por exemplo, se eu tivesse esta situação, iria receber na minha fase de produção uma lã, um leite, 2 trigos. Se eu tivesse também as fábricas, vamos imaginar que tinha isto assim, a primeira linha toda desocupado,
Isto iria fazer com que eu ganhasse uma lã, um leite, 2 trigos, ok? Ganhava estes recursos básicos. Como tinha então uma queijaria e uma padaria e uma fábrica de whisky, vocês podem ver ali, eu podia converter os 2 trigos e o leite em um queijo, um barril de whisky e pão. E porquê desta combinação? Porque mesmo que se eu tivesse mais recursos básicos, eu só tenho mesmo a capacidade produtiva de fazer um pão, um queijo e um whisky. Se eu tivesse, por exemplo, os 2 whiskies destapados, poderia então, em vez de ter feito um pão, podia ter feito 2 whiskies. Convertia os meus 2 trigos em 2 whiskies. Portanto, esta é a base do jogo. Sendo que aqui para os mineiros e os lenhadores, eles vão dar diretamente dinheiro, não vão dar recursos. Isto quer dizer que, neste caso, sem estar evoluído, este iria dar 4 dinheiro, e sem estar evoluído, este iria dar 6. Pronto, isto é a base do jogo. Mas como é que começa o jogo afinal? O jogo começa colocando dois homenzinhos em jogo. E estes 2 nós vamos poder colocar em qualquer sítio. E isto à vez, ou seja, o primeiro jogador coloca, depois coloca o segundo, o terceiro, o quarto, depois novamente o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro. Se for uns 2 jogadores ou 3, é a mesma sequência. É muito parecido, por exemplo, com o que se faz no Catan. Portanto, começamos com 2 locais no tabuleiro. E a partir daí, a partir do momento em que os nossos homens estão colocados, os nossos linhadores e os nossos mineiros, nós vamos ter que construir adjacente a eles. E o que é estas adjacências? Por exemplo, aqui eu poderia construir uma fábrica de whisky. Estava adjacente. Mas, por exemplo, se eu tivesse este aqui, eu já não poderia fazer uma fábrica de whisky, porque se repararem, existe um rio. Eu teria de ter, no meu tabuleiro individual, evoluído aqui a capacidade de ter adjacências atravessando rios. E depois atravessando o mar, 2 mares, por aí fora. Ou seja, estas são as evoluções que são necessárias fazer. O que vem falar então de outra ação que nós podemos fazer no nosso turno. Para além de podermos colocar as nossas unidades de produção no tabuleiro, podemos também fazer evoluir a nossa empresa, vamos chamar-lhe isso, o nosso clã. E o que é que isso quer dizer? Podemos então fazer evoluir a nossa capacidade de adjacências, através de rios e depois de mares. Podemos fazer evoluir a capacidade produtiva dos nossos linhadores e dos nossos mineiros. Se gastarmos então 10 moedas, podemos virar isto e em vez de dar 4 moedas, passa a dar 6, dá o valor à direita. E o mesmo aqui também para os mineiros, também passa a dar mais. Ou seja, para evoluir no mar custa 4, aqui custa 10, e para obter também mais comerciantes, mais mercadores, mais comerciais do nosso clã, da nossa empresa, temos também que poder pagar 4 para ter mais um cubo, que é aquilo que nos vai permitir fazer trocas comerciais. E o que é que são estas trocas comerciais? As trocas comerciais é outra ação que temos disponível. E então entramos aqui no mercado. Está um mercado com todos os recursos que existem no jogo, estão aqui assinalados em cima e em baixo, e este é o preço inicial deles. Então no nosso turno nós podemos pegar num dos nossos cubos, ou em mais, colocar numa zona aqui do tabuleiro para vender ou para comprar. Por exemplo, isto permitia-me, por exemplo, se eu colocasse aqui 2 cubos, posso pôr mais do que um cubo de cada vez, desde que seja o mesmo tipo de recurso, permitia-me comprar 2 trigos a 6 a 5 moedas, que é o valor que está aqui. Tendo comprado 2, então coloco os cubos na zona da compra, isto vai subir 1, 2. Ficou mais caro para a próxima compra, quando for eu a comprar ou outro jogador a comprar. Esta é uma das ações que podemos também fazer, ou seja, tanto comprar como vender. A outra ação são os contratos. E é aqui que o jogo vai dar muitos pontos. E é aqui que vamos fazer a maior parte da nossa pontuação. Mas para 4 jogadores temos 8 contratos à disposição em cada turno. Notar que esta parte assinala os turnos. Vamos a falar deste. Então o que é que isto quer dizer? Se pegarmos aqui num contrato, podemos ver que à esquerda está o que temos de dar para cumprir este contrato. E aqui o benefício. E existem muitos tipos de contratos para muitos tipos de recursos. Então, e que benefícios são estes?
Grande parte destes benefícios estão associados a matérias que entram ou que são importadas para o mercado da Escócia, porque isto passa-se na Escócia. E esses produtos são 3 aqui neste jogo. Estamos a falar de cana-de-açúcar, algodão e tabaco. Então, por exemplo, este contrato. O que é que isto fazia? Neste contrato eu tinha que dar um pão e 3 queijos. E iria obter 4 algodões e 2 alcachofras. As alcachofras são pontos diretos no final do jogo. Os algodões são multiplicadores. E existem destes três tipos de recursos que eu já vos falei, várias possibilidades. Por exemplo, este de algodão. O que é que isto quer dizer? No final do jogo eu teria 4 algodões que iriam multiplicar pelo valor unitário de cada algodão. Como nós podemos ver aqui, estes valores variam entre 5, 4 e 3. Isso significa que é uma variação grande, até porque estes somatórios podem dar muitos pontos no final. Nós podemos ter, por exemplo, 10 algodões, 20 algodões, podemos ter umas 11 canas, uns 5 tabacos, depende do que tivermos. E essa pontuação varia, por exemplo, se o algodão for o recurso menos numeroso no mercado, ou seja, se todos os jogadores, este mercado simboliza tudo aquilo que os jogadores importaram ao cumprir os contratos, o somatório de tudo. Por exemplo, imaginemos que, à medida que os bens vão entrando, sempre vamos cumprindo os contratos, os recursos vão andando aqui na pontuação. Isto significava, por exemplo, que tinham entrado 15 algodões no mercado, estavam divididos pelos vários jogadores, que tinham entrado 18 canas de açúcar e tinham entrado 20 tabacos. Então, o algodão é o que existe menos, logo vai valer 5 pontos. As canas de açúcar são as segundas, portanto elas vão valer 4 pontos. E o tabaco é o que há mais, portanto vai valer 3 pontos. Então basta multiplicarmos aquilo que nós tivermos pelo valor unitário de cada um. Neste caso, com este contrato, eram 4 algodões, portanto seria 4 vezes 5, 20 pontos. Só esta peça, com base nestas condições de jogo, de final de jogo, daria 20 pontos. Isto são muitos pontos. Portanto, podem imaginar que fazer estes contratos é normalmente aquilo que faz ganhar um jogo. Portanto, existem aqui mesmo muitos. E para além das matérias importadas, existem outras coisas. Por exemplo, alguns dão moedas de ouro, como este. E outros permitem, por exemplo, construir sem pagar o custo do terreno, sem pagar estes valores que vocês veem aqui. Sendo que estes valores podem chegar a 6, portanto isto pode ser muito interessante em certos casos. Aqui os recursos importados, sempre que eles passam uma determinada barreira, que estão aqui assinalada como moeda, e esse jogador que fez com que esse recurso ultrapassasse ganha então essa moeda. Portanto, na nossa vez de jogar podemos requisitar um contrato destes e este contrato vem para a nossa área de jogo. Nós só podemos ter um contrato reservado de cada vez, não podemos ter mais, e só podemos encher a nossa caixa quando cumprimos este contrato. Quando o cumprimos, fazemos avançar os valores de importação no mercado, ganhamos o que tivemos a ganhar, as alcachofras é só no fim, e o contrato fica aqui feito. Fica aqui concluído, fica a caixinha, portanto estamos livres e podemos ir buscar mais um contrato, sendo que buscar e cumprir o contrato é uma ação, cada uma dessas coisas. Portanto, numa ação temos de ir buscar o contrato, noutra temos de cumprir, depois voltar a buscar. E no final do jogo, importa vermos aqui que para 4 jogadores, quem tiver mais contratos realizados tem 12 pontos, o segundo 6. Portanto, os contratos vai ser algo muito cobiçado. E entramos então aqui numa outra questão importante, que são os turnos. Portanto, eu expliquei basicamente todas as ações básicas, que podemos resumir entre colocar uma unidade de produção no tabuleiro, fazer uma compra no mercado, comprar ou vender, o que quisermos, fazer uma evolução, quer seja de mercadores, quer seja de capacidade de navegação, quer seja evolução nos linhadores ou nos mineiros. Ou buscar um contrato, ou cumprir um contrato que esteja na nossa caixinha aqui de reserva. Estas são as ações básicas. E vamos fazendo estas ações todas até que algum jogador decida passar, porque não somos obrigados a fazer tudo aquilo que podemos querer passar antes. E o querer passar tem também uma importância aqui, porque o primeiro jogador a passar, imaginemos que a ordem do jogo tinha sido assim, primeiro o vermelho, depois o azul. Se o azul tivesse passado primeiro, ele iria aqui para cima, e no início do próximo turno, quando for a época de produção, ia ganhar 16 moedas. Então ia jogar primeiro e ia ganhar mais moedas.
A seguir o vermelho fazia as suas jogadas e vinha em segundo, ganhava apenas 14 e jogava em segundo. Portanto, acabar o turno primeiro, ser mais eficiente, também é beneficiado neste jogo. No final de cada turno existe aqui um pontuador. Existe um pontuador para cada turno que nos permite ganhar pontos adicionais que vamos registando aqui. Por exemplo, o que está aqui visível é ganhar um ponto por cada um destes recursos que nós tivermos no final do turno. E existem muitos outros. Também podem dar-nos pontos consideráveis, mas nada como o somatório total dos contratos. De notar também que em cada turno os contratos têm um custo para serem adquiridos. Se no início nós recebemos dinheiro por ir buscar contratos, ou seja, somos incentivados a fazer contratos no início, porque é difícil fazermos, ainda não temos um bom motor de produção, a partir daqui os preços começam a aumentar. Se no segundo turno é zero, a partir daqui temos que pagar por eles. E isto é uma das iconografias do jogo, quando temos um número a vermelho significa que temos que pagar e um a preto que recebemos. Portanto, aqui a partir do terceiro turno temos que pagar, chegando ao último turno, ao quinto, em que pagamos 15 por cada contrato, ou seja, é muito considerável. Isto leva a alguns atalhos, por exemplo, se vocês repararem, aqui nas unidades de processamento, no whisky, no pão e no queijo, existem aqui umas caixinhas com os pontos de interrogação no fim. Isto significa que quando libertarmos uma destas colunas, por exemplo esta dos queijos, que podemos ir ao saco dos contratos, buscar 3 e escolher um. Portanto, isto é muito interessante, especialmente para o final do jogo, em que vai ser difícil irmos buscar contratos. Igualmente importante são as ações bónus que nós temos para fazer. São 4. E o que é isto? Aqui no tabuleiro, em cada um dos cantos, existem uns hexágonozinhos especiais. Isto significa que quando nós estivermos adjacentes a eles, e estar adjacente pode querer dizer muitas coisas. Por exemplo, pode ser eu estar mesmo ao lado, ou por exemplo estar aqui e se tiver navegação de 2 mares também fica adjacente. Como ação bónus eu posso pegar num destes disquinhos, colocar aqui por cima e recebo de imediato o benefício. Existe um em cada canto, são coisas interessantes, e todos os jogadores têm direito a fazer isto uma vez, sendo que eu não posso pôr mais nenhum aqui também. Portanto, isto também é interessante de fazer como estratégia de jogo para maximizar as nossas jogadas. Agora falta falar aqui de uma coisa especial. E o que é interessante aqui também e o que é que dá interatividade ao jogo. Portanto, imaginem aqui esta situação de jogo. Isto está assim, o jogador vermelho tem estas peças já colocadas no tabuleiro e o jogador azul, vamos imaginar que ele estava aqui e na sua vez de jogar decide fazer uma queijaria aqui. Isto vai implicar aqui uma ação bónus. O que é isto? Para além de ele ter construído, ou seja, teve que pagar 8 mais 1, 8 que é o custo da queijaria, mais 1, 9 para construir, mas acabou de ganhar a possibilidade de comprar whisky, porque está adjacente a este jogador. E pode comprar whisky com um desconto. Se o whisky custava, neste caso, 11, vem aqui o exemplo, cada whisky que ele comprar com esta ação bónus vai custar menos 3. Portanto, ele pode comprar até 3 vezes, ou seja, até 3 whisky, colocando aqui os 3 cubos e pode comprar por 8 cada whisky. Isto é muito bom e é uma excelente oportunidade. Ou seja, ele poupou numa jogada, fez 2 e comprou com desconto. Portanto, os produtos processados têm aqui um desconto de 3, os produtos base têm um desconto só de 2, portanto, mas também podem ser feitos. Esta jogada é extremamente importante e os jogadores experientes vão sempre tentar aproveitar estas situações de vizinhança perante o jogo. Outra coisa também que acontece com o jogo é o facto de alguns contratos exigirem carne. Aqui está o exemplo de carne de borrego. Bem, carne de borrego não existe como recurso. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que matar as nossas ovelhas. Ou seja, devolvê-las para o tabuleiro que temos. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 ovelhas, queria cumprir este contrato, então teria de pegar nas minhas 2 ovelhas, consumi-las e voltar a colocá-las no meu tabuleiro, incapacitando-me de produzir lã na fase de produção. Este é outro aspecto importante. Então vamos recapitular. Então o jogo, como é que o jogo acontece? Está aqui uma ajuda para vermos. Aliás, com esta ajuda podemos ver então como é que funciona o final do turno. Então vamos ver o pontuador seguinte, vamos devolver os nossos mercadores, vamos produzir primeiro os bens básicos, depois os bens processados,
e receber também o dinheiro. E depois vamos então pontuar o pontuador desse turno. Nós podemos até mostrar os pontuadores todos, como depende das regras que queiramos seguir, ou podemos ver pontuadores jogo a jogo, ou então até os podemos esconder e mostrar só mesmo no final do turno, na fase de produção. Isso pode ser uma escolha vossa. E com esta ajuda também podemos recordar as várias ações que temos, ou seja, trocar, comprar ou vender recursos, obter um contrato, construir no tabuleiro, ou seja, expandir a partir da nossa unidade de produção, fazer um upgrade de tecnologia, nos mineiros ou nos delineadores, contratar um mercador, que também é uma evolução, cumprir um contrato e receber os benefícios, passar e então, consoante a ordem que passamos, obter o nosso lugar para o próximo turno, a nossa ordem de jogar. No início do jogo vamos também ter a possibilidade de escolher o nosso clã. Cada clã tem as suas características próprias, vai-nos dar algumas pequenas vantagens. Nada muito significativo, mas que pode ser interessante para a nossa estratégia de jogo. Temos aqui o caso do clã especialista em fazer whisky, este clã que tem sempre benefícios na compra e na venda, tem mais mercadores, um clã que pode vender leite, ou seja, faz manteiga, um clã que começa nas orlas do território, mas começa com mais trabalhadores. Existem muitos, existem mais do que estes, e no início do jogo temos também que escolher com quantos recursos é que começamos, sendo que é uma coisa que também está à nossa disponibilidade para escolher. Portanto, existem também muitas opções. E por falar nisso também, estas orlas também vão ser sempre diferentes. Isto nunca será igual, tal como os pontuadores. De final de turno também são diferentes. Existem muitas possibilidades. Bem, o jogo desenrola-se em 5 rondas, no final contamos os pontos, sendo que dão pontos diretamente os pontuadores ao longo do jogo, dão pontos os recursos que mantemos no final do jogo, os básicos dão 1, os manufaturados ou processados dão 2, depois vemos também os contratos que temos, cada 10 moedas dá 1 ponto, e acima de tudo vão ser os contratos que vão dar muitos pontos. Vamos também, isto vão dar muitos pontos, especialmente por causa das matérias importadas, por causa daqueles multiplicadores de 5, 4 ou 3 vezes a quantidade que temos. Depois, também temos aqui pontuação. Temos aqui também pontuação para quem tem mais contratos, para o segundo tem mais. E os clusters. Isto é uma coisa um bocado estranha e difícil de explicar, mas eu vou tentar. Até porque isto pode dar muitos pontos. Quem tiver o maior cluster tem 18, a seguir 12, depois 6. Então o que é isto? Bem, são unidades conectadas do nosso clã, da nossa produção no tabuleiro. Então vamos lá ver um exemplo. Por exemplo, aqui, apesar de serem duas, temos 2 clusters. Porquê? Porque está aqui o mar a separar. Se eu tivesse aqui, quer dizer, isto nem era possível, mas se eu tivesse aqui um mineiro, continuava a ter 2 clusters. Porquê? 1, 2. Porque este não tem nada que os separe. Não tem nenhum mar, não tem nenhum rio. Mas se tivesse, por exemplo, assim, continuava com 2. Se eu tivesse assim, já tinha 3. Porquê? Tinha 1, 2, 3. Se eu tivesse assim, se tivesse a capacidade de navegação de 2 mares, se eu tivesse a capacidade de navegação de 2 mares, teria então 1, 2, 3, 4. E partindo do princípio também tenho a capacidade de atravessar o rio. Portanto, isto era um cluster de 4. Portanto, isto vai haver aqui lutas também pelo tabuleiro com isso, incluindo até a própria possibilidade de matar as vacas para cumprir os contratos, que permite abrir aberturas e talvez conseguir ganhar mais unidades para o nosso cluster. Portanto, ganha e tem mais pontos quem tiver mais unidades em clusters contínuos. Isto vai ser algo que se vai lutar no tabuleiro. Só não expliquei também uma coisa, tal como os linhadores têm de ser colocados onde há florestas e os mineiros onde existem montanhas, eu não posso, por exemplo, colocar uma vaca aqui na montanha, nesta montanha, porque não tem nenhum campo, nenhum prato disponível, como por exemplo aqui. O mesmo para os outros edifícios, tem de haver um espaço verde disponível para os podermos colocar, caso não sejam mineiros ou linhadores. Bem, e penso que está tudo. Pois é, Clans of Caledonia, um jogo que eu gosto muito. E gosto muito porquê? Gosto muito porque me faz lembrar outros jogos. É isso. Este jogo, aliás, uma das críticas que fizeram mesmo a este jogo era o facto de não ser particularmente muito inovador e ser uma miscelânea, uma mistura de mecânicas e elementos de outros jogos. Portanto, é um jogo, podemos dizer, tradicional de produção de recursos.
em que cada jogador tem a sua unidade produtiva, simbolizada pelas pecinhas que vamos colocando no tabuleiro. E aquilo que fica destapado é aquilo que vamos ter de produção. Portanto, nós já vimos esta mecânica noutros jogos, por exemplo, no Eclipse, mas provavelmente mais conhecida no Terra Mística. Aliás, diz-se que este jogo é uma espécie de Terra Mística sem o fator místico, sem o fator fantasioso, ou seja, transportado para a Escócia do século XIX, algo que é muito... ou seja, que tem muito potencial para ser apreciado pelos Eurogamers. E se calhar é por isso que eu gosto disso, porque eu também gostei do Terra Mística, apesar de ser um jogo que não tenho jogado muito, mas gostei muito deste Clans of Caledonia. É um jogo que pode parecer que tem muitas regras, mas é fácil de explicar. Porquê? Como os turnos têm sempre a mesma sequência, basta fazermos um turno e os jogadores começam a perceber a mecânica do jogo. Se bem que podem não ter consciência da questão dos clusters e da consciência da importância de fazer os contratos, porque este jogo ganha-se fazendo contratos. Apesar de haver várias possibilidades estratégicas e táticas, o jogo é muito tático em aproveitar as pequenas vantagens do tabuleiro para comprar recursos ou aproveitar um espaço mais barato ou conseguir expandir a nossa rede para fazer um cluster maior. Ele tem muito aspecto tático, mas tem também estratégico. Nós podemos decidir, por exemplo, produzimos um bocadinho de cada, ou especializar-nos numa determinada coisa e depois trabalhar mais com o mercado. Tem essas possibilidades, mas o jogo resume-se a fazer contratos. Muitos contratos. Se não fizerem muitos contratos, não vão ganhar. Porque os multiplicadores das matérias importadas, do tabaco, do algodão e da cana-de-açúcar são enormes. Podem dar mesmo muitos pontos. Pode ser até cerca de 70% dos vossos pontos do jogo. Portanto, é muito importante fazer estes contratos. Ou seja, temos mesmo de fazer isso. Não temos grande opção para os evitar. Temos mesmo de os conseguir fazer. Mas eu tenho gostado muito deste jogo. Tem sido muito agradável. Joga bastante bem tanto a 2 como a 4. Não é excessivamente longo. A nível dos componentes são fantásticos. São pequenas pecinhas, mas estão muito bem feitas com cuidado, com primor. As pecinhas são lindíssimas, tanto as dos recursos como das unidades produtivas, que são iguais, muda a cor, o que pode ser confuso para os jogadores inicialmente. Os jogadores que nunca jogaram isto ficam confusos, será que depois confundem o que é a minha unidade produtiva e o que é o recurso? Mas eles são bonitos. Jogando uma vez, ficamos no ponto, ficamos a perceber. Por outro lado, esta caixa é fantástica. Já repararam no tamanho disto? Isto é pequeníssimo comparado com outros jogos deste calibre, desta dimensão e desta complexidade. E cabe tudo aqui dentro. Portanto, por favor, editoras, designers, façam mais caixas destas, para nós não ocuparmos demasiado espaço na nossa casa a guardar jogos que, no fundo, estamos a guardar em ar. Outro aspecto relevante é que, quanto à replicabilidade, eu penso que o jogo tem replicabilidade elevada. No entanto, não me espantaria e não seria mau ter, por exemplo, mais clãs, mais peças de terreno, porque apesar daquilo ser modular e temos algumas opções de configurar o território em que vamos jogar, provavelmente poderia haver mais. Imagino que eventualmente saia uma expansão num destes dias, nem que seja com mais umas opções, mais territórios, mais terrenos, mais clãs, provavelmente mais qualquer coisa, portanto não é de espantar que surja. Portanto, eu gostei muito do Clans of Caledonia, acho que é um típico Eurogame, tem uma percentagem de interatividade interessante, mas podemos fazer o nosso jogo individual, a nossa coisa, que nos dá depois um sentimento de realização porque produzimos. Portanto, vocês podem construir o vosso império, dá um sentimento de realização pessoal. É um jogo para quem gosta de gestão e produção de recursos, portanto fica aqui a minha recomendação. Adeus!